Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, me chamo Ramiro Lousada, sou advogado, professor de Direito Tributário, especialista na matéria. E hoje venho aqui inaugurar o meu canal no YouTube, o canal de estudos de Direito Tributário, o canal pelo qual eu quero compartilhar com vocês os meus estudos na matéria, trazendo uma linguagem simplificada, todo o direito tributário, os temas que eu achar relevante, os temas que estiverem mais em alta no decorrer do tempo, e auxiliá-los também com esses temas nos estudos para a prova da OAB, concurso público, graduação, pós-graduação, enfim, auxiliá-los no estudo da matéria do direito tributário. E para o nosso primeiro encontro, eu separei o estudo da súmula 614 do STJ, tá? Súmula 614 do STJ, pessoal, que nos traz a seguinte ordem. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado e nem para repetir em débito destes tributos. Vejam, pessoal, basicamente, a súmula 614 do STJ, ela estabelece que o locatário não possui relação jurídico-tributária com o fisco municipal, com a municipalidade, e, portanto, ele não pode ingressar com repetição do indébito, ingressar judicialmente para discutir a taxa ou o imposto referente ao imóvel que ele está alugando. Perfeito? Então, nesta situação, nós temos que o STJ pacificou o tema de acordo com grandes processos, repetidos processos julgados, mencionando que locatário não possui relação jurídico-tributária com a municipalidade. Quem possui a relação jurídico-tributária? Nós sabemos o contribuinte, né? Quem é o contribuinte no caso do IPTU? O proprietário. Lembram? Relação jurídico-tributária. Nós temos o sujeito ativo, que é a municipalidade, no caso do IPTU, que é um tributo municipal, e o sujeito passivo. O sujeito passivo são dois, contribuinte e responsável tributário. O contribuinte é quem pratica o fato gerador e o responsável é aquela terceira pessoa que não é o contribuinte, mas a lei determina que na falta do contribuinte ele arque com o pagamento do tributo. Então nós temos que contribuinte é aquela pessoa que pratica o fato gerador. E no caso do IPTU, nós temos que uma das hipóteses de contribuinte é o proprietário do imóvel. Ótimo. Então, quem tem relação jurídico-tributária com o município é o proprietário, ele que pratica o fato gerador do IPTU. Até aí, muito tranquilo. Contudo, é sabido que nos contratos de locação, há a imposição do locador para o locatário que ele arque com o IPTU. Ele que arque mensalmente com o pagamento do IPTU e as taxas referentes ao imóvel. E essa imposição, ela é completamente legal. Ela é comum, muito comum nos contratos de locação e por isso que foi até a edição dessa súmula. O locatário, ele entende, está no contrato que eu tenho que pagar o IPTU. Então, portanto, se eu paguei o IPTU a maior, eu quero entrar com ação de repetição de indébito com o município, né, para restituir aquele valor que paguei a maior. Contudo, e é aí que mora o nosso ponto nevrálgico, né, aí que mora o perigo do nosso estudo da matéria, o artigo 123 do CTN estabelece o seguinte: salvo disposições em lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Então, convenção particular, o contrato. Então, o contrato de locação, por mais que lá tenha estabelecido que o responsável pelo pagamento do tributo é o locatário, ele não pode ser oposto à fazenda pública para modificar a sujeição passiva da relação jurídico-tributária. Nós temos que a sujeição passiva da relação jurídico-tributária é composta do contribuinte e o responsável. Contribuinte sendo o proprietário
e o responsável é aquela terceira pessoa determinada por lei. E o sujeito ativo é o município, a pessoa que cobra, né, o tributo. E o locatário, onde que está nessa situação? Então, justamente isso. O locatário não tem relação jurídico-tributária com o município. Portanto, ele não tem o direito de ingressar com a ação de repetição do indébito, ele não tem o direito de ingressar com a ação anulatória para com o fisco. Por quê? Porque ele não tem interesse nessa causa, ele não possui a relação jurídico-tributária. Perfeito? Então, trago para vocês um entendimento jurisprudencial aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que estabelece o seguinte: apelação civil, ação anulatória, IPTU, município de São Paulo, ilegitimidade da parte ativa da ação, pretensão do locatário de anulação de adesão por conta própria ao PPI, Programa de Parcelamento Incentivado, com restituição de todas as parcelas pagas, relação jurídico-tributária na qual não se insere o locatário do imóvel. Inteligência da súmula 614 do STJ. Extinção da ação sem o exame do mérito nos termos do artigo 485 do CPC. Sentença mantida e um precedente muito recente, dia 18 de 2 de 2022. Pessoal, o Tribunal de Justiça decidiu com o entendimento da súmula, ou seja, estabeleceu que, neste caso, o locatário não tem e não pode ingressar com a ação anulatória de repetição de débito para com a municipalidade. Por quê? Não tem relação jurídico-tributária. E, portanto, ele tem que, se eventualmente for o caso de restituir algo, ele tem que ou autorizar o contribuinte a fazer, ou, como o contrato de locação é o que obriga ele a fazer ou arcar com o IPTU, ele que, dentro da relação contratual entre ele e o locador, ingresse com medida judicial a fim de restituir o que eventualmente deixou de pagar. Beleza? Ou pagou errado. Por fim, pessoal, a problemática e o que me fez eleger a súmula 614 para começo e inaugurando este canal foi justamente a emenda constitucional 116 de 2022, que estabelece o seguinte, ó, artigo 156 da Constituição. Compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. Parágrafo 1º. A. O imposto previsto no inciso 1 do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea B do inciso 6 do caput deste artigo, do artigo 150 desta Constituição, sejam apenas locatárias do bem imóvel. Então, nós temos o seguinte: o artigo 156.1 é o IPTU, e o parágrafo 1º fala, não incide sobre templos de qualquer culto o IPTU, ainda que essas entidades sejam apenas as locatárias do imóvel. Então, quero fazer dois comentários iniciais. Primeiro, quando a Constituição fala não incide IPTU, é uma hipótese de dispensa de pagamento do tributo. E toda dispensa de pagamento do tributo que está na Constituição, ela trata-se de uma imunidade. Então, imunidade é toda dispensa constitucional do pagamento do tributo. Então, este caso nós estamos vendo uma imunidade. E este texto fala o seguinte: ainda que locatárias, os templos religiosos, os templos de qualquer culto, terão a imunidade e não pagarão o IPTU. Ótimo. Só que, pessoal, locatário não tem relação jurídico-tributária com o fisco municipal. Nós acabamos de ler a súmula 614. Todo locatário não possui relação jurídico-tributária com o fisco municipal. E ainda mais, né? O ente imune, a pessoa imune, a coisa imune, só pode gozar da imunidade enquanto contribuinte, né? Só pode gozar da imunidade enquanto contribuinte, enquanto praticar os seus fatos geradores. Só que neste caso, ela não pratica fato gerador porque ela não é proprietária, ela é locatária. Então, nós temos que em 2022,
houve uma exceção à regra da súmula 614 do STJ, na qual estabelecia que o locatário não tinha relação jurídico-tributária com o município. Agora nós sabemos que há sim uma exceção e ela está lá no artigo 156, parágrafo 1º da Constituição. Tá? Essa é a exceção da súmula 614. Então, eventualmente, caiu na prova da OAB, concurso público, se o locatário possui relação jurídico-tributária com o fisco municipal, nós sabemos que, pela súmula 614, não. Porém, nós temos a exceção da Constituição, que é prevista no seu parágrafo 1º-A. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Ficou muito claro? Espero que eu tenha transmitido esse entendimento de uma forma clara. Gostaria aqui de deixar aberto aos comentários. Qualquer tipo de dúvida, pode deixar aí que eu vou me propor a responder a todos. Eu agradeço desde já a paciência. Fica aqui minha rede social para que vocês me sigam, tiram dúvida, me mandem direct. Sempre posto conteúdos nas minhas redes e por isso vim aqui para o YouTube para manter esse contato e também fomentar e compartilhar os meus estudos em direito tributário com vocês. Agradeço a presença, agradeço a atenção de todos e até a próxima. Um grande abraço, pessoal!